Então agora a gente vai ver como montar o Skillby. O Skillby é um puzzle bem fácil, um puzzle oficial da WCA, a adição mais recente da WCA, aliás. Se eu não me engano, foi em 2013 que eles adicionaram o Skillby. Mas a gente vai ver como montar o Skillby justamente porque eu quero pegar alguns fundamentos dele depois, quando a gente for avançar para puzzles mais complexos, certo? Então ele é um puzzle fácil, você acha bastante tutorial na internet, e provavelmente o meu tutorial aqui não vai ter tanta diferença de outros que você vai encontrar, mas eu quis fazer porque eu acho que é um puzzle importante de todo mundo que tem alguma coleção, é aprender a montar. Porque eu acho ele um dos mais divertidos da WCA. O Skillby é o quê? O Skillby vai ser então um corner turner, ou seja, ele gira pelos cantos, de corte muito profundo. O que eu quero dizer com corte profundo? Todo o movimento dele, metade do cubo está sendo girado, certo? Se a gente compara, por exemplo, com o Curvicopter, que a gente viu no último vídeo, o corte dele é bem pouco profundo, porque olha só o tanto que pega. É uma parte bem pequena do puzzle. Se o corte dele fosse maior, eu podia ter uma aresta aqui, por exemplo, certo? O que eu tenho aqui, então, é o Skillby. Um corte bem profundo, então metade do puzzle, é o corte mais profundo que um puzzle consegue ter, certo? E o que a gente precisa para aprender o Skillby são conceitos bem básicos. Então a gente precisa entender um pouco de como ele funciona, de como ele se mexe, que geralmente é o mais complicado, entender como mexer ele. Aqui eu estou mostrando um pouco visualmente para vocês entenderem. Então, posso girar aqui direita, frente, esquerda, trás, certo? Esses cantos aqui de baixo. Ele é um puzzle de 4 eixos, certo? Mesmo ele podendo girar em 8, teoricamente, ele só tem 4 eixos, certo? E são esses 4 eixos que fazem todos os outros giros. Porque se eu giro esse cara que não tem eixo e esse cara que tem eixo, não tem diferença, porque eu estou basicamente girando esse lado. Então, se eu estou girando esse lado e esse lado, não tem diferença. Por isso que ele é um puzzle de 4 eixos, certo? Mas vamos para o embaralhamento. Um skip totalmente embaralhado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar fazer uma face inteira, certo? O Skillby é um dos puzzles mais tranquilos de virar color neutral, que é conseguir começar em qualquer face, mas como a maioria dos tutoriais sempre trata da branca primeiro, porque na maioria dos tutoriais do 3x3 é assim, então a gente vai tratar da branca primeiro aqui também. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar peças aqui, que estejam na camada superior, e jogar elas aqui para baixo. Por exemplo, essa peça branca aqui, se eu rodo esse eixo, ela para aqui embaixo, já alinha com esse branco. Aqui é a mesma coisa, se eu rodo aqui, eu já alinho com esse branco. Mas ela podia estar nessa posição aqui, por exemplo, em que se eu descesse, eu ia alinhar aqui com branco, mas isso ia ficar desalinhado. Para isso, eu posso rotacionar o eixo da peça em que eu estou interessado. Então, por exemplo, até ó, se eu desço ela e ela fica rotacionada na posição certa, eu posso girar o eixo da peça e descer. Mesma coisa aqui, ó, essas duas peças estão rotacionadas. Então, o branco, azul e vermelho eu posso subir ele, rodar o eixo dessa peça. Tem que tomar cuidado que ó, essa peça aqui saiu do lugar. Rodei o eixo dele. Quando eu volto, ele volta na orientação certa. E depois eu só volto essa peça com a orientação certa também. Vamos repetir a mesma coisa aqui. Então eu subo ela de volta, giro o eixo da peça, alinho e volto com a outra peça que eu tirei durante isso. Agora, o que a gente faz é orientar as peças amarelas, então as peças da cor oposta, certo? Na camada de cima. E a gente vai usar isso, para fazer isso, a gente vai usar um algoritmo só, um algoritmo bem tranquilo. Ele tem 4 movimentos. Ele é aqui, ó, pegando aqui de trás. Então a gente está pegando as peças de trás, da esquerda e da direita. Acho que a maioria de vocês deve conhecer. Esse daqui é o sobe, sobe, desce, desce. Muito usado no Pyramix, muito usado no Red Cube, no Mosaic Cube. Então é uma coisa muito conhecida, muito utilizada nesses puzzles mais intuitivos, sabe? Então, temos aqui, quando a gente tem esse caso em que duas peças amarelas estão levantadas, você sempre vai começar em que a peça amarela esteja desse lado aqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer o algoritmo ao contrário, mas vamos ensinar só com um. Aqui, ó, a peça amarela está aqui para frente, esses dois estão aqui nessa diagonal. Sobe, sobe, desce, desce.
De novo, quando eu não tenho nenhuma, que é o segundo caso, nenhuma peça amarela, eu quero achar um espaço que não seja amarelo aqui. Então, por exemplo, essa face daria, essa face não daria porque é amarelo, essa face daria se eu fizesse ao contrário, essa face daria, mas além de não ter um amarelo aqui, eu tenho que ter um amarelo aqui. Então a única face que daria para fazer é essa. Sobe, sobe, volta, volta, orientamos os cantos. Agora, a gente tem que permutar os centros do skill. Bem tranquilo, a gente tem dois algoritmos muito fáceis para isso. O primeiro é justamente o caso que está aparecendo aqui, um tree cycle, assim, certo? Então sai um ciclo de três peças, beleza? O que eu vou fazer é, essa peça vai vir para cá, essa peça vai vir para cá e essa peça vai vir para cá. Como que eu faço isso? Desce, desce, sobe, sobe, girando as peças da frente. E agora, girando as peças de trás, sobe, sobe, desce, desce. Vamos fazer de novo? Desce, ó, girando as peças da frente. Desce, desce, sobe, sobe, girando as peças de trás. Sobe, sobe, desce, desce. Viram? Outro caso que pode aparecer é esse daqui. Eu tenho as três trocadas, mas elas estão trocadas em volta de um mesmo canto. Elas não estão trocadas assim, em uma linha que nem a gente tinha antes. Para esse caso, o que a gente tem que fazer é deixar esses três centros em uma linha. Por exemplo, com um setup. Setup é posicionar a peça para fazer um algoritmo e depois voltar ela para o lugar original. Por exemplo, ó, eu posso posicionar ela girando aqui, em que agora eu tenho as três alinhadas. Então eu tenho duas peças aqui nesse eixo, uma peça que eu tenho que trocar nesse eixo, giro, e agora eu tenho as três alinhadas. Desce, desce, sobe, sobe. Agora atrás, sobe, sobe, desce, desce. Beleza? Vamos para mais um caso agora. Todos os casos podem ser resolvidos com aquele algoritmo que eu mostrei. Isso que eu vou mostrar agora é para facilitar e acelerar a sua resolução. Então, desde você ter que fazer aquele algoritmo duas vezes, em casos como essa, que eu tenho quatro peças, eu poderia fazer aquele algoritmo, essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, ficaria com esses três trocados, depois faço setup, troco as três e ele estaria montado. Mas aqui eu posso fazer um algoritmo muito simples também para resolver isso. Aqui, para trocar os dois, e a gente vai ser aqui, para trocar os dois adjacentes e os dois opostos que estão aqui, a gente vai fazer sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Além disso, a gente pode ter casos assim que envolvam setups. Por exemplo, eu troco essas duas e essas duas. Só que aqui, ó, eu trocaria o azul com o branco. Não ia ficar muito certo, porque aqui tem amarelo. Então eu posso fazer um setup, certo? Então posicionei ele na região que eu quero. E agora eu posso fazer o algoritmo. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce. E aí nem precisei voltar, porque o setup já fez isso para mim. Viram só? Por último, não é um caso novo, mas é uma coisa interessante de você ter noção. Se você acaba dando muito azar, você pode ter um caso assim. O branco está resolvido porque você resolveu, mas os restos dos centros não estão certos. Nesse caso, com um método mais básico que a gente está trabalhando aqui, você tem que fazer os algoritmos algumas vezes. Por exemplo, aqui eu consigo visualizar que eu posso resolver ele em dois daquele de ciclo de três peças. Eu posso fazer o ciclo entre essas três peças aqui, amarelo, azul e laranja. Ou seja, eu vou jogar o azul para cá e jogar o amarelo para cá. Já resolvi duas. E agora, posso resolver essas três. Então, jogo o laranja para cá, o vermelho vem para cá e o verde vem para cá. Desce, desce, sobe, 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 desce, desce. Então esse é o Skillb, um puzzle bem tranquilo de se resolver, mas fundamental para você que quer completar sua coleção de puzzles da WCA, quer competir ou só quer conhecer puzzles novos mesmo.